Olá, esse é o podcast filosófico do Contorno. Tínhamos o projeto que era o Café Filosófico, mas como não estamos promovendo aglomerações, então vai ser dessa maneira remota. Hoje nosso convidado é o professor, teólogo, filósofo Joelson Matos. Fiz uma breve apresentação, muito aquém do que esse grande professor merece. Ele é gente da nossa gente, que nos dá a honra e o privilégio de transmitir seu conhecimento com toda a simplicidade e humildade que são as verdadeiras e incontestáveis características de um mestre. Para iniciar esse bate-papo... Bom, obrigado. Fiquei até elogiado. Para começar esse bate-papo com o Joelson, a gente vai entrar na área da teologia, mas tem tudo a ver com filosofia também, né? Sim. A primeira pergunta nossa é: o que é religião, Joelson? Religião. Se a gente pegar a terminologia, vem do verbo religare. Religar alguma coisa, religar algo que você perdeu. Né? Historicamente, a gente pega na nossa cultura judaico-cristã, o homem tinha contato diretamente com Deus. Primeiro, assim, uma explicação mítica. E o homem perde esse contato com Deus. Então, ele precisa arrumar uma forma de se reconectar com o divino. Então, daí, cria meios para isso, né? Na perspectiva antropológica, religião nada mais é do que o homem tendo consciência da sua morte, né? Tanto que muda a nomenclatura e passa a Homo sapiens sapiens, porque ele sabe que vai morrer. É o único animal que tem consciência da morte. Como tem consciência da morte, ele cria algo para que dê sentido à vida dele. Então, a religião, nesse primeiro instante, ela tem outras nomenclaturas, mas para o nosso bate-papo, essas duas, assim, será interessante para começarmos. Perfeito. E qual que é a ligação histórica de religião e a política? A religião, ela sempre esteve atrelada à política, né? Na visão, vou dar algumas visões, mas depois falarei um pouco sobre a visão marxista, que é talvez a mais polêmica. Mas a religião, ela sempre esteve atrelada à política. Se a gente se pegarmos a obra do Gilgamesh, né, a epopeia do Gilgamesh, é vinculada à religião, a ideia do divino, do sagrado, e o poder dele está relacionado à sua relação com os deuses. Na perspectiva grega, né, que é a que vai nos influenciar muito, também tem a ideia dos deuses agindo em relação aos homens. Então, ter contato, ter essa familiaridade com Deus, com os deuses, te daria poder sobre os outros. Na perspectiva judaica, historicamente também é assim. Lembrando que passamos pelos patriarcas, né? Primeiro vem Abraão, depois nós temos Isaac, depois Jacó. E aí, mais tarde, nós temos José no Egito, tem essa relação. Depois nós temos os juízes, né? É interessante que nos juízes também tem as mulheres, né? Tem a mais famosa é a juíza Débora. E depois nós temos os profetas, e os profetas que vão, no caso Samuel, que vai ungir Saul a ser o primeiro rei de Israel. Então, nas outras culturas também, essa questão da religião com a política, com o poder, ela anda de mão dada, ela é íntima do poder. Ela está vinculada, ela é um braço do poder. Às vezes ela institui o poder, às vezes o poder utiliza dela. Então a religião está sempre assim, né? Atrelado. Se nós pegarmos, por exemplo, um período sombrio, meio falando sombrio, né? Essa visão sombria vem da Revolução Francesa, mas na Inquisição, por exemplo, nós tivemos o maior inquisidor da Inquisição, um cara chamado Bernard Guy. Ele fez 513 julgamentos de bruxaria, né? De hereges, aliás, e condenou apenas 4 à morte. Então,
O maior inquisidor fez isso. Então, 4 pessoas à morte. Mas aí, se nós pegarmos o tanto de pessoas que foram condenadas à morte, foram utilizadas da religião por meio da política. Então, a religião, ao mesmo tempo que dá ao homem a ideia de grandeza, dá também ao homem essa prisão. Sim. Né? Nessa parte da Inquisição mesmo, tem algum documento que prove, assim, ou que dê a entender que além dessa perseguição de mulheres de outras religiões que cultuam outros tipos de deuses, tem uma perseguição que seja puramente política sobre essas mulheres? Tudo é política. Sim. Tudo é política. O rei Filipe, por exemplo, condenou boa parte dos seus adversários, não porque era adversário, mas como herege. Então você utiliza. Desmoraliza a pessoa primeiro. Desmoraliza a pessoa. Não dá para matar uma pessoa sem desmoralizar ela, uma pessoa forte. Né? Até usando um termo comum que é utilizado em vários filmes de Hollywood, né? Tem uma cena do Homem de Ferro que é utilizada em outros filmes. No segundo filme do Homem de Ferro, ele tá lá na corrida lá, ele encontra com o carinha lá, com o vilão, que eu não me lembro o nome, e os dois começam a lutar, e o Homem de Ferro vence. E aí o Homem de Ferro fala pra ele assim, se você sabia que ia perder, por que você veio? E ele fala uma coisa que é comum na história, olha, eu sabia que eu ia perder, mas eu queria mostrar que você sangra. Pode crer. Então, se eu mostro que alguém forte sangra, os outros inimigos aparecem, porque às vezes os outros não vêm porque tem medo, né? E do poder do outro. Então, historicamente sempre foi, né? Só que aí a história, ela tem, nós, enquanto sociedade ocidental, nós temos 2 visões que é muito utilizada, sobretudo na nossa academia, que é a visão francesa, que é uma visão antirreligiosa. Então a igreja, tanto que coloca lá a Idade das Trevas, quem coloca essa terminologia são esses historiadores, e a visão marxista, a religião é o ópio do povo. Sim. Então essas 2 visões, né? Só que tem outra visão também que não é muito explorada, que é a visão de dentro da religião, de como que ela funciona e como que ela se entrelaça com essa questão política. Sim. Entende? Indo um pouquinho para frente, assim, a religião tem alguma ligação com o fascismo? Não. Não diretamente, mas ela é utilizada pelo fascismo. O que seria quando nós falamos em fascismo, né? Que ficou muito famoso aí na década de 30 na Itália. Fascismo é feixe. Né? Um termo que era utilizado lá fascismo, que falava. O que tiver fora daquilo deve ser juntos, somos só, mas se tiver fora tem que ser quebrado. O que for diferente tem que ser quebrado porque não se encaixa. Né? Essa ideia vai contra, sobretudo, algumas religiões. Então, por exemplo, um exemplo da católica, porque na católica você tem uma unidade, mas ao mesmo tempo você tem diversos carismas, que eles chamam, né? Então você tem diversas ordens. Tem até uma piada, né, que se conta na teologia, não se sabe quantas flores tem no mundo, não se sabe quantas flores tem no mundo, né, e não se sabe quanto dinheiro tem os salesianos. Então, assim, é muito diverso. Sim. É muito diverso. Então, o fascismo ele não permite essa diversidade. É uma visão só. Sim. Seja, a igreja, a religião, ela tem essa unidade, mas ao mesmo tempo ela tem a diversidade. Sim. Então ela não é presa a isso. Então, só que você tem outros tipos de religiões que permite que seja uma única visão de mundo. Sim. Né? No Brasil, sobretudo, a partir da década de 70, teve chegou no Brasil os neopentecostais. Né, os neopentecostais, do qual você, no geral, você abre mão de todo o conhecimento científico e fica apenas com conhecimento querigmático. Então, se Deus me inspira, aí eu utilizo aquela passagem que não se preocupeis com o que vos vão falar, porque o Espírito falará por vós.
E aí você acaba distorcendo. Sim. Né? Tem uma passagem que eu particularmente gosto muito, que é a passagem de Apocalipse 12, né? Quando fala que, lá diz o seguinte, que existia um dragão, o dragão tinha 7 cabeças, 10 coroas, e a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu. Quando você lê isso a princípio, fala assim, nossa, é o demônio, né? Uhum. E aí quando você fala em dragão, o que é o dragão? Naquele momento histórico, por isso que é importante uma interpretação histórica a primeira coisa que tem que interpretar historicamente, né? Não estou falando que não tenha a interpretação pneumática, que é espiritual. O dragão é Nero. O dragão é Nero. Era o imperador romano. Estou dando exemplo de Nero, mas as 7 cabeças eram 7 generais poderosos que comandavam as legiões. E as 10 cabeças eram 10 generais, eram 10 legiões. As 7 cabeças eram 7 governadores. E a cauda era 3 legiões mais fortes que tinham a missão de dominar novas terras. Por isso que fala que varria as estrelas do céu. Porque estrela na Bíblia tem que estar sempre atrelada a povo. Sim. A outras culturas. Gente, né? As tribos. Então, quando você pega um discurso religioso, você pode transformar ele no que você quiser. Por isso que a religião ela é boa e ruim, depende muito do que o indivíduo pensa em fazer com ela. Sim. Se você pegar lá, Deus não existe, está na Bíblia. Aí você pega mais embaixo, diz o insensato no seu coração. Uhum. Ah, mas o cristianismo é religião de paz. Mas você pega lá, Jesus fala, eu vim para jogar pai contra filho, filho contra pai. Se eu leio só partes específicas, aí complica, porque aí eu vou ter uma visão fundamental. Por isso que nesses regimes, eles apenas interpretam uma parte da Bíblia que eles acham que é interessante para eles, que serve para eles. Sim. Então eu recorto a Bíblia. Então eu quero o Jesus, o Jesus vencedor. Sim. Por isso que o Jesus, podemos dizer, o Jesus católico não serve para essa sociedade. Sim. Por que o Jesus católico não serve? Porque o Jesus católico prega o crucifixo. Não é um Jesus vencedor, é um Jesus que padeceu, o servo sofredor. Né? Tem até um salmo sobre aí, o canto do servo sofredor. Então, essa ideia de que esse Jesus não serve. Mas eu quero o Jesus justiceiro. Sim. Esse é mais fácil. Sim. Entende? Então, depende muito de quem for interpretar e qual é a intenção da interpretação. Jesus era negro? A geografia do lugar, né? Outras coisas que eu esqueci de falar lá no começo, a primeira coisa que você entender uma religião é entender a geografia dela. Você precisa entender a geografia. Quando Deus lá fala para Abraão que ele teria a geração dele seria tão numerosa contra as estrelas do céu, contra a areia. Ou seja, quando você olha ali para a geografia do deserto, de dia é só ver areia, e de noite você só vê estrela. Então, ele não vai falar assim, não tinha como ele falar, por exemplo, pegando na mitologia africana, quando ele vai criar o homem, ele pega da lama. Não tem lama no deserto. Mas da lama do rio, sim. Porque não tem rio no deserto. Sim. Então, entender a geografia do lugar é entender como que essa religião é constituída. Sim. Então, se você pega ali o Oriente Médio, não é negro, mas a cor não é branca, europeia. Sim. Porque aí entra numa outra visão da antropologia, por exemplo, quando você vai estudar, isso foi até uma obra de um professor italiano. Eu cito até o nome da obra, o professor esqueci o nome, que é um pouquinho complicado, mas a obra é Homens, Gênesis, Povos, Gênesis e Homens. E aí nessa obra ele fala como que ele vai mostrando como que evoluiu. Então, o africano, por que o cabelo é daquele jeito, por que ele tem aquela altura, por que o olho é daquele jeito, isso dentro, utilizando o que tinha de mais novo da ciência naquele momento, na genética. E aí ele vai falar, por exemplo, então o cara lá, quando surge na África, o cara tá na África, não tem árvores grandes. É savana. Sim.
Então, para você, a base da alimentação desse cara é carne. Então, carne você vai esticar. Para você conseguir sobreviver, você tem que ser um pouco mais alto. Para você ver longe, você tem que abrir os olhos. Então, por isso que os negros têm um olho mais assim, sim, né? Ao mesmo tempo, o cabelo é duro. Mas o cabelo é duro tem um propósito. Por quê? Quando a água bate, ela não fica, ela fica. Mas ao mesmo tempo, quando o sol bate, não agride tanto, não agride o couro cabeludo. Então é uma proteção para a geografia do lugar. Sim. Tanto que as religiões ali são religiões animistas, que têm, sobretudo, entidades. Então você já muda aí. O cara que é ali os asiáticos, né, os primeiros que migram, eles vivem dentro da floresta, florestas úmidas, a base é grãos, então eles têm estatura baixa, não são gordos, é muito difícil achar um asiático gordo, que a alimentação não permite isso. Sim. Os olhos puxados, você vai andar na floresta, não anda de olho aberto, anda de olho fechado. Sim. Automaticamente vai evoluindo. Cabelo escorrido, porque a água bate e não fica, porque se ficar ele adoece. Sim. Isso nós vamos ver também em nossos índios que vêm da mesma... Já o cara lá da Europa é um cara que migra depois. Ele é branco. Por quê? Porque lá não é tanto sol. E também tem a questão também de ter lugares que tem árvores e tem árvores. Já no Oriente Médio, ali onde nascem ali as três grandes religiões, o clima é desértico. E o deserto, cara, ele não é negro. Ele é um pouco mais escuro, mas por causa do sol. Sim. Entendeu? Já é diferente, por exemplo, de uma parte do Egito. Porque o Egito ele teve um momento que ele foi dominado pelos faraós negros, pelos núbios, né? Tanto que quem dá o nome de Egito, ele não é negro, ele é vermelho. Quem dá o nome de Egito para Egito é os gregos, porque Egito em grego significa mistério. Então aquele povo é misterioso. Uhum. Então, essa questão de Jesus ser negro não se encaixa dentro do perfil geográfico do lugar onde nasceu. Mas loiro de olho azul? Não. Esse loiro de olho azul é uma construção europeia. É um Jesus europeu. Não existe um Jesus de olho azul. Sim. Entende? Então, Jesus de olho azul é uma criação. Né? Depois, se nós pegarmos o Jesus lá, que é propagado pelo Império Bizantino, já é um Jesus poderoso. E essa construção desse Jesus branco foi baseada em que? Racismo mesmo? Não. Ou aproximar a imagem... Quem conta a história... Quem vence conta a história. Sim. Então os europeus se desenvolveram mais. Uhum. Né? Então eles vão apresentar aquilo que é sagrado para eles. Sim. Então aquilo que é diferente, isso é como nós hoje. Nós somos assim. Às vezes por maldade, às vezes por necessidade, às vezes por construção mesmo. No caso desse Jesus criado, é um Jesus europeu. O europeu dominou aqui. Sim. Né? Dominou aqui. Tanto que eles não chegam aqui, a primeira coisa que eles tentam fazer é catequizar os índios, não dá certo. Porque já tinha suas... Então, nós pegamos aqui os índios, eles sofrem duas mortes. Uhum. A morte cruenta, né, que é dada pelas doenças, perseguições, né, e extermínios, e a morte cultural, que é matar o que eles acreditam. Sim. Né? Demonizar tudo. Demonizar tudo. Né? Pessoas, existe aquele que é predestinado a ser feliz, e se ele é predestinado a ser feliz é porque Deus o abençoou. E se Deus abençoou você ganhar dinheiro sobre mim, então você é um felizado, você vai ter duas vitórias, uma aqui e uma no céu. Caraca. Então, ele é o Jean era um francês, mas essa igreja vai se sobressair, sobretudo, na Suíça, né? Depois desses caras vai ter muita treta, não vou entrar nesse mérito, eles vão ser expulsos, porque eles vão vir aqui para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, que hoje vai ser Estados Unidos, mas na época não era. E aí vão desenvolver esse espírito empreendedor de que o vencer é um sinal da divindade. Então tem toda uma construção histórica, não é assim. Como eu falei, extremamente católico. E aí tem uma coisa que é bem interessante entre eles.
a boa parte dos negros que foram para os Estados Unidos, do mesmo país, vieram para cá. Só que os nossos tocam tambor, de lá não. Por quê? Nunca se pensou. Porque o que acontece? Quando teve uma revolta lá, e os negros mataram muito de branco. Sim. E eles se comunicavam por tambor. E aí foi 1600 de alguma coisa. Não me lembro a data exatamente, não sei se foi 1600. Eu não me lembro a data, eu não vou falar para não errar. E aí, a partir desse momento, ficou proibido tocar tambor nos Estados Unidos. O negro não pode tocar tambor lá. Mas a musicalidade no negro é inerente. E como é que eles vão fazer isso? Então eles vão para as igrejas. Para reparar que o canto sai natural. Que esse canto agora chegou aqui no Brasil na década de 70, os neopentecostais. Aquela voz soltando. Nem aqui pode tocar tambor também. Não, aqui pode, aqui sempre pôde. Pode? Não, aqui sempre pôde desde que fosse no morro. E olhe lá, né? E olhe lá, e olhe lá, né? Mas lá foi proibido mesmo, porque eles mataram mesmo, foi uma revolta. Caramba. Por isso que lá não toca. Mas essa ideia da religião da prosperidade embora o calvinismo é muito mais profundo, eu estou dando uma só pincelada, tá? Ela caiu como uma luva na nova ética. Sim. E aí, se você quiser entender um pouquinho... Trouxe o cristianismo para o capitalismo total. Isso, e aí um autor alemão chamado Max Weber, ele escreve uma obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aí ele usa um ditado muito bonitinho, que é: ou você come bem ou você dorme bem. O católico prefere dormir bem, o protestante comer bem. Pode crer. E uma das coisas primordiais na ética protestante é que ele vai dizer assim: os países em que o protestante se consolidou, desenvolveu mais rápido o capitalismo. Automaticamente o capitalismo também se consolidou. Então você pega a Holanda, você pega os próprios Estados Unidos, você pega a Inglaterra depois. Os países católicos continuam católicos, só que ficou um catolicismo elitizado. A França, por exemplo. Tanto que na década... o Sartre, por exemplo, e a Simone de Beauvoir era contra o voto feminino na França. Depois eles mudam. Tanto que o voto feminino começou aqui antes de lá. Por quê? Porque eles eram contra? Porque mulher ouve padre. Pode crer. Então, vai seguir o que o padre queria. Por isso que eles eram contra. E como os padres na França sempre geralmente são de direita, exceto os padres personagens do Victor Hugo, né? Tanto nos Miseráveis, quanto no Conde, né? Nos personagens do Victor Hugo, o padre é sempre alguém bonzinho, aquela coisa sensata, né? Então, por isso que os países que foram desenvolver os protestantismo, desenvolveram melhor o capitalismo. Caramba. E ao desenvolver o protestantismo, o cristianismo acabou. A Holanda não tem mais cristianismo. Em todos os países, onde chegou o protestantismo na Europa, o cristianismo acabou. Caramba. Pode pegar o mapa lá, que todos os países, quase todos que o protestantismo chegou, o cristianismo acabou. Caramba. Porque é básico. Você vai dividindo. Dissidência, de tudo. Chega um momento que não tem mais o que dividir. Caramba. É só um pensamento básico. Se você andar aqui em Bugaçu, numa determinada rua, você vai ter 5 ou 6 igrejas. Imagine Jesus pulando de uma para outra. É o mesmo, entende? Sim. Tô perdendo a credibilidade. Mas isso começa com quem? Com Lutero. Porque o que Lutero fez na prática, sem querer? Né? Diz aí alguns historiadores que o Lutero se arrependeu. Né? Mas eu não acredito, mas tudo bem. Ele privatizou a fé. Pode crer. Você adequou uma fé a individual. Deus já sofreu, então não preciso sofrer. Mas essa dissidência assim, que teve no início, não foi necessária? Não precisava isso para ter essa divisão da Igreja Católica? Se continuasse do jeito que estava, também
seria destruído da mesma maneira? Olha, eu desconheço instituição mais organizada que a Igreja Católica. Desconheço. E uma vez perguntaram para um Papa, João Paulo II, por que ele não atendia o sacerdócio de mulher. Ele falou, a igreja não é uma democracia. Não é democracia. A igreja é hierarquia. E tudo no mundo institucional, no mundo, sobrevive por causa da hierarquia. Lateralidade, nada. Nada. Porque tem. Você pega na igreja. Então, por isso que a igreja ela tem dois cleros: o clero secular e o clero regular. O clero secular é esse que tem contato com o povo, tem formação básica, a formação que eu tenho, teólogo e filósofo, para atender necessidade. E tem o clero regular, que é os caras mesmo. Pensante, gênio, que toda a parada. Não, o cara que já está 100 anos à frente de todo mundo. Não menospreze. Esse cara é gênio. Entende? Você pega a Igreja Católica, perdeu onde? As melhores escolas do Brasil pertencem a quem? Mas tem estudos que falam que, acho que coisa de, eu não lembro se é 15 ou 20 anos, os evangélicos vão passar os católicos aqui. Eu passar em massa. Em poder? Não. Dinheiro? Quanto mais fiel, mais dinheiro. Como eu disse, voltando lá um pouquinho, as maiores escolas de São Paulo são católicas. Pertencem à Igreja Católica. A maior universidade pública do Brasil é o quê? Católica. Não tem Mackenzie em toda a cidade média ou grande de São Paulo. Mas tem PUC. Você vai lá, tem PUC em Belo Horizonte, tem PUC em São Paulo, tem PUC em Sorocaba, tem PUC em tudo quanto é lugar. Não tem Mackenzie. Nisso você já respondeu outra coisa também aqui. Não menospreze. Eu ia perguntar também sobre o Evangelho da Prosperidade. Mas você falou bem que surgiu com o calvinismo. Né? Nasce aí, mas ele é potencializado a partir aí, sobretudo da década de 70. Eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que não me interpretem mal, né? Uma analogia, tá? Se você vai num terreiro, as pessoas ao receber o êxtase da divindade, elas falam palavras incompreensíveis. Se você vai em determinadas igrejas, é a mesma coisa. Inclusive as danças. Você não foge à sua origem, só que em um é demonizado, outra não. Vamos lá. Foda. Depois vocês vão ser presos, tá bom. O que trouxe essa proximidade entre as lideranças evangélicas no Brasil com a extrema-direita? Como você falou... A princípio também, algumas... Nos anos 70... Isso. Mas, porque assim, se você pega nos anos 70, o Brasil estava... A ditadura estava pegando fogo no Brasil. Né? Isso. Então, dentro da igreja, pegando a igreja católica, tinha padres que apoiavam ela. Mas também teve padres que não. Sim. Né? E aí indica até algumas obras, né? Batismo de Sangue, por exemplo, muito boa. O Frei Tito, que vai se matar depois. Sim. Temos aí o Frei Beto e tal. Então, a igreja católica em si se voltou muito para a comunidade de base. Muito que eles chamavam de teologia da libertação, que tem talvez o maior teólogo de renome brasileiro, que é o Leonardo Boff. Ele foi convidado ele não foi excomungado, ele levou voto de silêncio. E quem pegou ele pelo pescoço e falou, olha, você está errado no que você está falando, foi o Ratzinger, que ficou conhecido como Papa Bento XVI. Na época, quem era o Papa era o João Paulo II.
Caramba. Pegou o bofe e falou, você tá errado. Por exemplo, a declaração do presidente mesmo, falando assim, se Jesus Cristo tivesse hoje, ele seria comunista. Isso não causou nada, ninguém comenta, ninguém achou estranheza, tipo... Não, primeiro porque o comunismo nunca existiu, né? Sim, a ameaça comunista não existe. Nenhum momento histórico. Mas por que ele falando isso não causou nenhum espanto nos evangélicos? Porque aí uma coisa, quando a gente estuda o discurso, existe dois tipos de discurso. Existe o discurso para a massa e o discurso para o público. A massa já fez o papel dela. Qual que era o papel da massa em 2018? Votar. Agora, o discurso que eu faço não é para a massa, é para um público. Que público? O público que financia o que eu faço. Sim, que vai militar por ele, né? E quem é esse público? O público é o empresário. Quando ele falou lá, te dou um exemplo simples. Mulher deve ganhar menos porque engravida. Eu sou um empresário, eu tenho 5 mil mulheres na minha empresa. 50 delas engravidam, eu tenho que pagar outras 50. Olha o prejuízo que eu vou ter na minha... Mais-valia. Então ele não está falando para mim ou para você, está falando para um determinado público. Sim. Então, por isso que ele fala da bravata dele, mas assim, as bravatas dele têm sentido para um determinado grupo. Sim. Não quer, gente? Sim. Não esquece. Então, por isso que uma das regras básicas, né, é a análise do discurso. Sim. Se não entender o discurso, todo discurso ele tem um alvo. É igual você ler filósofos. Todo filósofo tem um problema. Quando você vai ler o Nietzsche ele tem um problema. Quando você começa lendo o Nietzsche, o quê? Genealogia da moral. Sim. Que ele vai falar o quê? O problema, Sócrates. Sócrates foi um imbecil. Por que um imbecil? Porque ele negou a vida. E quem é o outro imbecil? Platão. E um outro lazarento, pilantra, trambiqueiro, Paulo de Tarso, que inventou o cristianismo. Então ele está batendo em determinadas... Em que o Nietzsche está batendo? Ele está batendo numa sociedade burguesa da Alemanha, que prega algo que ela não é. Deus morreu. Mas não é Deus que morreu, é uma mentalidade que está se morrendo. Não precisa mais desse Deus. E o alemão é protestante, então Deus não serve mais para aquela sociedade. Sim. Aquele Deus então, antigo. As pessoas utilizam Nietzsche por autoajuda. E não é assim. É entender para quem que é aquele discurso. Por isso que uma formação é necessária. É igual a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, só pegar a Bíblia e ler, eu vou ver o que Deus quer falar para mim. Aí você abre lá. Ainda hoje estará comigo no paraíso, o que ele fala para Dimas. Muito utilizado pelos racionais. Dimas, o primeiro. A história de Dimas é bem interessante. Ele era de família nobre. O pai dele foi traído. Mataram o pai dele e jogaram no barranco como se fosse um qualquer. Aí ele pegou e se vingou de todos. Aí depois ele virou ladrão para sobreviver. Então tem toda uma história por trás. Sim. Todo personagem tem uma história por trás. Nós, enquanto teólogo, eu não fico só naquilo que fala a Bíblia. Tem toda uma história por trás. Hoje a igreja prefere Barrabás do que Jesus? Não. Barrabás não dá lucro, não. Mas esse Jesus que eles querem é o mesmo Jesus de antes? Como que é esse Jesus? Não, o Jesus, por isso que você fala enquanto igreja católica ou igreja protestante? Protestante. Não, o Jesus que eles querem é o Jesus vencedor, não é o Jesus da cruz. O Jesus da cruz é aquele parente que eu não gosto, que é envolvido com droga, então eu não falo que eu tenho. Mas eu tenho esse Jesus, entende? Pode crer. Todo mundo tem um parente que é drogado, mas não fala sobre ele. Que é o Jesus miserável, o Jesus criminoso, o Jesus criminalizado, o Jesus abandonado, o Jesus desfigurado. Sim. Quem tem um parente que passou pela droga ou passa, sabe o que é isso. Esse Jesus eu tenho vergonha de falar, mas esse Jesus faz parte da minha constituição enquanto ser humano. Porque aquele Jesus não nasceu flagelado. Sim.
Tanto que talvez a cena mais bonita do filme do Mel Gibson é quando ele olha Maria, e Maria não olha ele naquele flagelo, ele olha ele pequeno. Tanto quando a mãe olha um filho drogado, ela não vê aquele drogado, ela, puta, é meu bebê. Isso é humanizar. Sim. Então, infelizmente, boa parte de algumas igrejas não pregam Jesus humano, Jesus compaixão. Pregam Jesus glória. Mas para ter glória precisa cruz. Para ter farinha precisa quebrar o trigo. E a Igreja Católica prega diferente? Uma parte dela, sim. Precisa pregar. Não precisa pregar, precisa viver. E aí você vai entender, por isso que a escolha de Papa ela tem sempre um significado histórico. Mundo, Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou. Mudou o mundo. Sim. João 23, a igreja tem que se abrir. Abriu o que o povo falou? Não existe o demônio, Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou na igreja. Satanás está aí. E aí vem o Papa João Paulo, sorri. Mesmo com o demônio, com a vida dura que nós temos que sorrir. Porque a vida não é só dor. E aí depois vem o Papa João Paulo II. Eu preciso me comunicar com os outros. Papa filósofo. Um Papa que viveu os horrores da Segunda Guerra, nazismo, todos os amigos morreram, acerto uma. E viveu também os horrores do comunismo, a ideia comunismo no leste europeu. Stalin. Tanto que quando ele vai em Cuba lá com o presidente americano Reagan e fala, Fidel, vem aqui. Ele vai lá. E aí depois, quando ele morre, eu preciso de um Jesus. Eu preciso falar quem é Jesus. E em contrapartida, ele escreve uma encíclica, Deus Caritas Est, ou seja, Deus é amor. Qual que é o amor de Deus? O amor eros, o amor que deseja. Não é amor incondicional. Mas tudo isso que você falou sobre a Igreja Católica não contradiz todo o poder que eles têm e como instituição? Porque esse Não. discurso, porque na prática é outra coisa? Não vejo que contradiz. Não vejo que contradiz. A comunicação é uma coisa positiva, mas a prática é uma coisa pilhadora de dinheiro, retentora de poder. Pega na África. As maiores instituições que cuidam de pessoas na África? Pertence a que instituição? Missionária. Mas a desgraça da África também começou através do catolicismo também. Através das missões da Europa, que dividiu os reinos, as tribos e fez o povo brigar contra o povo. Sim. O povo escravizar o próprio povo. Então, eles causaram a desgraça para agora cuidar. É assim, por exemplo, não pode ser essa parada, tipo... É necessário ter um miserável para mim poder ajudar, para mim ficar bem na foto? Não, muito pelo contrário. Contradiz aquilo que diz a Bíblia, usando o termo bíblico João 10. Eu vim para que todos tenham ouvido e tenham abundância. Só que assim, quando você pega essa ideia de poder, o problema não é o que a Igreja Católica tem. Não é isso. Tem lá as igrejas. Está lá aberta. Né? Vende aquele ouro todo. Aquilo lá não pertence mais à igreja, pertence ao mundo. Agora, o que talvez o grande problema seja aí a questão da educação, abrir mais a educação para o povo, porque ela ainda detém a educação. A educação de qualidade pertence a eles. Aí talvez seja um discurso contraditório. Por isso que o Papa, o Bergoglio, faz tanto alvoroço. Por quê? Porque ele vai contra isso. Eu não quero ouro. Entende? Aí eu quero partilhar. Sim. Por isso o nome dele de Papa não é por acaso. Quando o pai de São Francisco fala assim, até a roupa que você tem é minha. O que ele faz? Ele tira a roupa em público. No eu vim, no eu vou. Entende? Então, por isso que pede muito perdão e ele está indo batendo forte uma coisa que é a questão da pedofilia. Sim. Não tem que bater. Mas, Sim. Mas é uma coisa que eles mesmos, uma época, esconderam. Não ele, esse fato, Sim. a questão. A igreja em si, uma época, escondeu, acobertou, gastou muito dinheiro com advogado, com promotor. Isso. Para esconder. E agora, sabe, isso que é meio... Mas o próprio Jesus fala isso. Não há nada coberto que não venha a ser descoberto.
Minha avó é mais categórica. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Isso é básico. Uma hora aparece. Então, é essa questão. Mas aí quando a gente fala sobre assim, é muito complicado, porque uma das coisas que a gente tem que tomar no discurso é o anacronismo. O anacronismo. Como assim? Eu julgar, por exemplo, o que eu fiz com 14 anos, agora com 40. Pode crer. É uma outra mentalidade, é uma outra visão de mundo. Se eu tivesse, né, o auge, talvez aquele autor brinca com o curioso caso de Benjamin Button, né? Ou seja, chegar aos 25 com a consciência de 80. Olha que maravilha. Você com 25 anos, saudável, com a consciência de 80, com dinheiro de 80 anos. Com toda a vitalidade. Mas nesse caso a gente está falando de uma instituição milenar, né? Mas os homens não são milenares. Uma instituição mas ela tem todo o seu dogma, ela tem toda então, o seu aparato, quando né? nós falamos em dogmas, então nós temos alguns dogmas. Imaculada Conceição é um dogma. Nossa Senhora é virgem. Pronto. Isso é um dogma. O dogma da igreja tem a ver com espiritualidade, não com material. Entendeu agora? Dogma é isso. Sim. O que é um dogma? É uma verdade incontestável. Uhum. Então, uma verdade é algo que se acredita, não é algo que se possui. Aí complica. Entende? Pode crer. Então, o dogma é isso. Quer ver um outro dogma? Infabilidade papal. Isso dá um problema da bexiga. O Papa, enquanto homem, erra, enquanto o Papa não. Colocou o chapéu de Paquita e falou ex cátedra, não erra. Ali todo mundo é obrigado a obedecer. Ou foro privilegiado? Não. Foro privilegiado é algo que... Lá, na função do cargo, eles também não podem ser presos. Eles podem falar o que quiserem, que eles têm essa proteção jurídica. Por isso... O Papa, nesse momento, ele também tem essa proteção, ele pode falar o que ele quiser, porque ele não Na crença católica, não. Quando ele coloca o chapéu de Paquita lá, que por sinal é um chapéu de um sacerdote persa, né? Já viu a mitra? Não. Ela é aberta no meio. Aqui é aberto, assim. O Antigo e Novo Testamento. Quando ele coloca aquilo ali, acredita-se que recebe o Espírito Santo. Então ali ele está falando em nome da igreja, em nome do Espírito Santo. Agora, enquanto ele fala, enquanto Papa, ele pode errar. Agora, enquanto é uma crença que a igreja... Isso é um dogma. Só acredita quem faz parte. Sim. Entendeu? Então, enquanto instituição erra. Por que erra? Porque é homens. Agora, vender. O que o mundo guardou na história? Quem guardou foi eles. Se você tem... Você fala os tesouros dos saques ou não? Nos tesouros, arquitetura. Quem guardou tudo? Porque quando a igreja se forma como instituição, quem segura o legado que os romanos deixaram e os gregos é a igreja católica. E a Europa nasce disso. Então a Europa nasce de 3 visões. Jerusalém, a ética, não faceis aos outros que não querem que vos faça. Roma, o direito. E Atenas, a ciência. Quem guardou isso? Tanto que, quando você entra numa universidade, na área de humanos, o que tem lá? Um laboratório. O que é um laboratório? Labo, trabalho, oratório. Era um lugar que tinha no convento onde os monges ficavam inventando coisa. A própria universidade nasce disso. O que é a universidade? Então você tinha lá, você aprendia o trivium, né? Que era lógica. Ai, meu Deus do céu. Era lógica, escrever bem, ler bem, lógica, gramática e retórica. Você aprendia. Todo mundo tinha que aprender isso, que é chamado de trivium. Então, trivium. Depois você aprendia o quadrivium, que era música, aritmética, geometria e astronomia. Então você tinha 7.
Então você tinha diversidade de conhecimento, porque tudo deveria ser pesado, medido e calculado. Para que é o encontro do uno? Então você tinha uma diversidade e o encontro do uno. Daí que surge o termo universidade. É a diversidade e o encontro do uno, universidade. Então o que nós temos de conhecimento foi carregado por eles. Agora pensa se eles se vendesse. Democratizar seria melhor, né? Nós já vimos historicamente que tudo que é a instituição que é democratizada, ela vai à falência, ela quebra. O conhecimento quebraria? Quebra. Como? Quebra. Quebra, por quê? Nem todos têm os mesmos desejos. Democratizar no sentido de ter acesso, mas nem todos querem ter o mesmo acesso. Basta dizer isso, nós reclamamos porque somos obrigados a votar. Nós não sabemos o poder que nós temos na escolha do voto. E mesmo esse voto que não é democratizado, ele é condicionado, porque eu não escolho. É mais ou menos como eu entro no mercado. Eu entro no mercado para comprar arroz. Tem o arroz A, o arroz B, o arroz C e o arroz D. Só que eu não escolhi o arroz para estar lá. Alguém escolheu. Então essa democracia que nós tanto defendemos na nossa sociedade é uma democracia de Araque. Eu não escolhi quem vai ser os próximos candidatos a prefeito em Bugaçu. Já está predefinido. A nós temos que entender que em nossa sociedade não existe democracia. Sim. É só um ideal. E quando eu começar a compreender isso aí, eu vou querer uma democracia de fato. Basta fazer isso, basta você ver o rolo que dá isso, é você colocar a democracia na escola para um aluno falar o que ele pensa. E a primeira coisa que eu vou colocar é o quê? Nossa, mas esse aluno, mas até ontem ele estava usando droga. Hoje está com poder de fala. Então a democracia é fachada. Sim. Então, no ponto de vista que você colocou até agora, você acha que então a instituição da Igreja Católica é uma instituição coerente? Em alguns aspectos. Nós temos que entender que onde tem um ser humano tem bagunça. Onde tem ser humano? Nós falamos muito na Igreja Católica, mas nós não falamos da maçonaria. Tem tanto poder quanto. Nós não falamos dessas ordens outras. E por que não falamos? Porque nessa, se nós falarmos, seremos agredidos de alguma forma. É mesmo? Então vamos falar da maçonaria. Não. Entende? Eu só falo, é tipo eu chutar o bêbado dormindo na praça. Eu não vou ter, o bêbado vai me xingar, eu vou achar as pessoas vão achar engraçado. Sim. Agora eu quero ver eu passar e chutar a bunda do guarda. Sim. Porque eu sei que o guarda, na primeira oportunidade que tiver, nem todos, tá? Mas o guarda pode me pegar ali no canto ali, sem eu ter feito nada, e me dar umas burdoadas. Então o guarda eu não vou mexer, por quê? Não porque eu não posso mexer com o guarda, mas porque pelo guarda eu já tenho um certo medo. Deixa eu formular melhor aqui. Você acha então que a Igreja Católica, essas igrejas, como poder, elas não estão lá, tipo, simplesmente para permitir que as coisas estejam como estão, sem nenhum tipo de mudança, tipo, nadar conforme a maré, tipo, eles se adequam conforme tudo a muda. Mas eles estão se adequando, tipo, eles não estão sendo contrário a nada. Então, o próprio... Não, tá sim, tem nota, sim, tem assim. Só que quando você luta com poder, quando você lida com poder não é como você tá jogando bola lá com o seu coleguinha na quadra e o outro dá uma entrada mais forte, você vai lá e dá uma entrada mais forte nele. Relações de poder não são assim. Relações de poder são calculadas. Você não lida com uma vida, você lida com milhares. Tipo, no caso do padre que fascistinha que andou tendo as declarações, a igreja não demorou para tomar alguma providência? Tomou, a igreja toma. Mas demorou, né? Demorou. Aí tem uma coisa que porque o que foi dito não volta mais atrás. Não. A retratação
Isso. Foi dito. Mas aí, uma coisa que... Eu fiz essa mesma pergunta uma vez a um professor meu que era bispo, e ele falou assim, olha, a igreja antes ela é mãe. A mãe, ela avisa primeiro. E ela não espanca o filho logo de cara, a não ser se ela for muito grossa. Ou o filho for um fascista. Ou o filho for um fascista. Mas mesmo sendo um fascista... Mesmo pega lá, o moleque, ele vai lá e pega o passarinhozinho, coitado, e depena o passarinho. O que a mãe fala pra ele? Você está errado. Dá alguma punição para ele. Pode ter sido punido, nós não sabemos. Mas ele, né, teve muitos momentos de fala assim, através da igreja, né? Tipo, não foi a pessoa do padre, né? Foi através da igreja, através do púlpito, não sei se fala púlpito ou altar na igreja católica. Não, do altar. Então, mas nós não sabemos se ele foi punido ou não. Mas aí tem uma coisa que é genial na vida. Bem provável que percebeu a merda que foi feita. Entende? É que assim, a igreja ela não pune assim, na lata. Uhum. Ela investiga. Ela não quer ser injusta. Por isso que demora um tempo. Sim. Entende? O padre, e aí tá. Eu não culparia só o padre. É o padre só que é fascista ou a nossa sociedade embuguaçoense que é fascista? Sim, mas porque como instituição, a instituição tem que ser penalizada, né? Tem que ser penalizada. Mas pensa, qual seria a maior punição para a instituição? As pessoas, olha, eu não concordo, não isso. Sim. Porque, sim, mas uma coisa... Ou colocasse... Nós temos, talvez, uma das maiores coisas que várias sociedades não têm, que é a liberdade de expressão. Temos órgãos para fazer isso. E no Nordeste, um padre falou contrário ao Bolsonaro e foi ameaçado de morte no meio da missa. Então não é o padre que é o problema, é a nossa sociedade. É a nossa sociedade. Entende? É a nossa sociedade. É a nossa sociedade que é contraditória, que ela faz apenas aquilo que interessa a ela em determinados momentos. Lá fora, no começo eu estava falando para você que nossa sociedade é reaça. O que ela é reaça? O reaça é assim, tenho minha namorada vamos pular, eu tenho 18 anos, namoro uma menina de 17, 18 também, e ela ficou grávida. E agora? Qual a casa dos pais, qual o pai, o seu ou o meu que gosta mais de nós? O seu gosta mais de nós, então vamos fazer um puxadinho. Eu não tive planejamento para aquela criança, eu vou reagir a ela. Para se adaptar àquilo. Para se adaptar àquilo. Então nós não ensinamos nossos jovens, entende? A nossa sociedade não é isso. Tanto que vou falar enquanto o Brasil, o último planejamento estratégico do Brasil foi em 1942. Nós não temos planejamento estratégico. Se um país não tem planejamento estratégico, imagine o povo. Sim. Nós reagimos a isso. Nós reagimos ao que acontece. Por quê? Porque a nossa mentalidade, nós somos constituídos assim. Infelizmente, fomos dados uma cultura, fomos herdando essa cultura e fomos gostando dela. Né? E hoje nós pagamos um preço muito alto por isso. Nós pagamos um preço alto, seja nos alimentos, seja naquilo que no carro, seja na... Por quê? Porque nós nos acostumamos, nós não lutamos. É muito estranho falar isso enquanto brasileiro, mas tem uma coisa que nós mais odiamos, assim, quando estamos indo para o nosso rolê, que está um trânsito, a gente pergunta por que está trânsito? Porque tem um pessoal fazendo protesto. Um monte de vagabundo. Independente da causa, a gente quer que se lasque, né? Então, nós, enquanto brasileiros, somos individualistas. Vale a pena dialogar? Não tem diálogo. Você entende? O poder só dialoga com poder. Sim. Por isso que os anarquistas falam assim, o poder ele não é para ser conquistado. Quem fala? O anarquismo. Né? Sans foi, sans loi, sans rei. Sem lei, sem fé e sem rei. O poder, ele não é para ser conquistado, ele é para ser destruído.
Porque você não conquista o poder. Ele te corrompe. Você acredita no anarquismo? Eu acho muito louco. Pode rolar de verdade? Não, Só na teoria? na teoria, porque ele vê a sociedade como organismo. Eu tenho consciência do que eu tenho que fazer. Quantos na sociedade têm consciência do que tem que fazer? Uma minoria. Pode crer. Então ele vê a sociedade como o quê? Como um organismo. Então, um organismo você tem a mão. A mão não faz o que a cabeça quer. Ou a cabeça não faz o que a mão quer. É o contrário. Então, mesmo na harmonia, tem uma hierarquia. Se você destrói a cabeça... É fogo. Então, como é que você vai dialogar com quem não tem? Entende? Aquela irmã lá que foi assassinada lá, Dorothy Stein. Ela fez mais barulho morta. Agora, ela se fala, porque ela pertence a uma instituição. Isso que foram assassinados e não se fala. Olha só uma coisa interessante também. Você falou do Boff que ele se afastou da... Ele foi convidado. Não. Da Marina Silva. Mas a Marina Silva se aproximou do PSDB, talvez também com uma forma de proteção, porque ela também era muito perseguida lá, era ameaçada. Ela foi lado a lado com o Chico Mendes também. Então pode ser que ela veio para esse lado para tentar também uma proteção. Não. Ela foi burra. Literalmente, porque se ela não tivesse se filiado ao Aécio Neves, ela seria a próxima presidenta do Brasil. Ela tinha renome, ela tinha respeito. Ela foi uma que disse não ao Lula. Então ela tinha respeito. Se ela tinha aquele momento, e aí tem uma coisa que você pode não gostar, a Igreja Católica tem paciência. Se ela tivesse paciência e falou assim, eu não vou me meter porque nada disso me representa, naquele momento ela ia falar assim, eu sou a terceira via para 2018, ela ganharia agora. Mas o que ela fez? O PSDB já tinha vindo de 2 mandatos com Fernando Henrique Cardoso. E o Brasil quase foi para o buraco. Só não foi porque uma coisa boa que ele fez foi o Plano Real. O Brasil estava vindo de 3 mandatos do PT. Ia por 4. Ela entraria agora brincando. Mas ela não teve paciência. Talvez ela não leu a obra do Maquiavel, né? Fortuna e Virtude. Tem momento que você tem que ser um leão. Tem momentos que tem que ser raposa. Ela tinha que ter sido raposa naquele momento, não leão. E aí ela se ferrou. Pode crer. Vamos lá. O que você acha da meritocracia, mano? Uma merda. Tem algum filósofo que você acompanha que fala sobre isso? Que, tipo, ele tenta embasar, justificar essa... Não existe. Essa parada, ou isso daí é só a cenoura pro coelho? Ah, só cenoura pro coelho. Tá sempre em movimento, se lascando e a roda girando. Meritocracia. Aí que tá o grande barato. Isso eu acho muito louco, assim. Uma das coisas que eu mais gosto de analisar é a TV, assim. Você chega assim durante a semana, liga entre 17 e 19 horas, um dos canais que mais tem audiência nesse momento é a Record e a Bandeirantes. E aí você vai ver lá um espetáculo, os descendentes de africanos aparecendo na TV como se fossem miseráveis, criminosos potenciais. E aquele sensacionalismo todo. No fim de semana, sobretudo a Record, o SBT também faz isso, eles pegam um desses favelados e contam a história emotiva, dá tudo para aquele favelado. Como se ele estivesse fazendo um favor para aquele favelado. Então, olha que louco. Você passa 5 dias falando que todos os favelados são potenciais criminosos. E uma vez por semana você pega um desses favelados e coloca no auge. Só que durante a madrugada nesses programas, você mostra o poder de Deus na vida desses favelados, na vida daqueles que recorrem ao favelado. Olha que pedagogia incrível, cara. É tipo você deixar o seu cachorro amarrado a semana inteira,
Quando chega a visita, você faz um carinho nele para a visita achar que você cuida bem do seu cachorrinho. E uma vez por ano você leva ele no veterinário, para ele se sentir importante. Olha que coisa linda. Pode ver. Isso é a pedagogia. E aí eu coloco o que é esse favelado que ganhou o De Volta para Minha Terra? Mérito. Pessoa boa. E aí você olha, não existe meritocracia sem políticas governamentais decentes. Por exemplo, eu vou pegar não conheço sua família, vamos supor seu pai. Seu pai trabalhou a vida inteira. Talvez não conseguiu o que você conseguiu. Mas por quê? Porque ele era incompetente ou foi políticas públicas que não permitiam que ele se desenvolvesse? Teu pai não teve mérito? O meu não teve mérito, trabalhou 40 anos. E aí uma coisa louca, fui trabalhar numa empresa, prestar serviço para a empresa, a filha do dono lá completou 18 anos. De presente ela ganhou um Golf. O Golf deu o quê? Uns 60 mil? Não faço nem ideia, na verdade. Mérito. Mérito. Mérito dela de ter nascido na família correta. Ela começou lá, fazer o curso dela. Então ela fez contabilidade. Então ela vai trabalhar na empresa do pai dela. Vai ser uma funcionária comum? Qual funcionária daquela contabilidade tinha um Golf 0 km? No máximo um Fit 2017, 2012, 2015, 2017, financiado em 48 vezes. Não tem nada contra o Fit, por favor. Mas agora eu vou entrar na outra pergunta. Um e outro vai falar isso que você falou agora, vai falar, não, o Joelson é um cara invejoso. Por que eu, como pobre, eu não tenho consciência da minha classe? Por quê? Isso é um trabalho muito bem feito. De quem? Tudo, da educação. Começa pela educação. Nossa educação educa para competir. E se eu vou competir com algo, eu vou competir por duas coisas. Isso que é o louco da vida. Eu vou competir porque eu quero que me veja. E eu vou competir porque eu quero ganhar. E aí tem um terceiro, que é como é que eles chamam esse cara hoje? É resiliente, né? Eu vou competir que eu quero aprender. Ai, meu pai eterno, o sujeito se autoexplora e diz que é evolução. Ou seja, você romantiza o sofrimento. Então, essa consciência já é construída desde cedo. Sim. Se eu tenho consciência que se eu queimar o ônibus, no outro dia eu não tenho para trabalhar, eu não vou queimar o ônibus. Eu vou queimar a viatura. Se eu queimo uma viatura, é menos uma viatura no meu bairro querendo me bater. Eu não estou falando que tem que queimar a viatura, eu estou dando um exemplo. O exemplo que eu daria é queimar um carro importado no Morumbi seria mais útil do que queimar uma viatura. Não, porque o cara não tem culpa de ser rico. Não? Não. É mesmo? Não, o cara não tem culpa de ser rico. Não. Não. O que faz com que gere riqueza? É governos. É governos. O pobre... Mas o governo está na mão de quem? Não está na mão dos ricos? Às vezes sim, às vezes não. O governo está na mão dos pobres. O poder está na mão do rico. É diferente. Dinheiro e poder não é a mesma coisa. Então, você acha que a construção de uma fortuna de um cara bilionário, você acha que o cara não tem culpa disso? Trambique. Você poder. Agora eu vou te dar um exemplo simples. Neymar. Neymar tem dinheiro, mas não tem poder. O Neymar não tem representatividade nenhuma na comunidade. Então o Neymar não tem poder nenhum de levar ninguém a lutar por ele. O Lula, gostando ou não, tem poder. Ficaram lá em Curitiba, lá fazendo acampamento para ele. É o cara que está vendo, olha o poder que o cara tem, representatividade. Então poder não é dinheiro. E é isso que as pessoas precisam entender. Mas nessa sociedade que a gente vive, pilhar dinheiro
É uma coisa que é livre de culpa, então? Não é que é livre de culpa. Não é que é livre de culpa. Não é que é livre de Mas, culpa. Para um pobre, Para a pessoa... o cara que vai protestar, você deu uma hipótese, né, de queimar uma viatura, mas, tipo... Agora eu vou ser preso. Não, sim. Vândalo. Não dá nada, né, mas, tipo, o policial não está muito mais próximo de nós. E aí eu pego a frase do cara alemão. Tipo, o policial é Não, um coitado. coitado. Eu não gosto de usar o termo coitado porque... tipo, o policial é pobre igual nós. Eu não gosto do termo coitado. Aí, queimar ônibus vai prejudicar nós mesmos, mas tipo, se você pegar o carro do dono da empresa do ônibus e pôr fogo, acho que tem uma eficácia maior do que Não, você porque tentar prejudicar a coletividade, aí você atacar as pessoas certas. Seria inocente por quê? Porque o carro dele tem seguro. Ele não vai ter problema nenhum se o seguro dele aumentar R$500. O meu Celta vai ter problema se aumentar R$200 no seguro. Entendeu agora? Sim. Mais ou menos. O policial é um coitado. O pessoal não gosta do termo coitado, porque coitado é o nome dos prisioneiros que eram violados nas prisões, né? Coito. Coito é sexo forçado. Mas ele não é dono do coisa. Não é o dono da viatura. Sim. A viatura pertence ao Estado. Então, a única forma que a nossa sociedade conhece de luta, ele para ver, é o quê? É greve. Mas nós atingimos o Estado, não está atingindo nós mesmos? Não, a greve, eu tenho que parar o sistema. Sim. Se eu não paro o sistema... Mas parar, sim, a greve geral, firmeza, mas atingir o patrimônio privado, não público, né? Então, mas o patrimônio privado, 99,9% está no seguro. Então, acho que atingir instituições bancárias... Seria uma boa. Só que para quem vai o aumento das taxas? Eu vou tirar de alguma forma. Entende? O rico nunca perde. Nesse aspecto não perde. Por isso que... Nunca perde, nunca vai perder? Vai. Por isso que a história era cíclica. Vou pegar hoje o burguês. O burguês era alguém que comercializava, era um Zé Ninguém. Hoje é alguém que manda. O banqueiro era um traficante na Itália renascentista. Tanto que banco vem do cara ficar sentado atrás de um banco lá, que nem um traficante vendendo baseado. Sim. Hoje é o cara que é nobre. Então a sociedade ela muda. Mas o povo continua sempre sendo o povo. Porque o povo ele não tem essa preocupação. Uma hora o povo pode chegar no poder? Não. Não, nós vamos pensar isso. Eu começo pela escola. Sim. Na escola, pegar aula falando das duas realidades. Na escola pública, faltava um professor. Quadra, festa. Na particular, faltava um professor. Porra, eu pagando isso pra quê? Vê a mentalidade. Mas isso não é do aluno da escola pública, né? É meio que inato isso, né? Entende? Ele acha que ele está ganhando com isso. E não está ganhando. Porque aquela aula que ele faltou vai fazer falta numa prova, num concurso, em qualquer outra coisa que ele for fazer. Ou um teste de uma empresa. Então, precisa mudar a mentalidade. E como que faz isso? Não se muda a mentalidade se não for por educação. Não tem outro meio. Infelizmente, a nossa educação, ela virou uma infraestrutura para sustentar uma superestrutura. Quer ver um exemplo disso? Nossa sociedade tem duas superestruturas, que é o Estado e a lei. Então, tudo que é criado na nossa sociedade brasileira, sociedade liberal, não só a nossa, é para sustentar o Estado. Os livros que podem serem lidos na escola, quem escolheu? Um representante do Estado. As músicas as rádios que podem funcionar, quem permite? O Estado.
O cara que vai dar aula, o Estado. O artista que pode propagar a sua arte, exceto de rua, que é visto como marginal, o Estado. Então, a nossa arte, por isso que a todo momento surge uma Ivete Sangalo, uma Marília Mendonça, um Safadão. Dificilmente surge um Chico Buarque, surge a cada 50 anos. Isso é uma infraestrutura para sustentar uma superestrutura, inclusive a educação. Então, o que eu vou ensinar nessa década? Vou te dar um exemplo básico, assim, lindo, assim. 1930, educação convencional, ou seja, vocacional. Então, você tinha o que era destinado a estar lá em 1937, aquele que aquele que tinha que ir para a universidade e aquele que deveria ir para o técnico. Porque eu precisava de quê naquele momento? As fábricas estavam começando a chegar no Brasil, o Brasil estava começando a se industrializar. Precisava de técnico, básico. Depois tem que abrir escola. Então, o Estado dava obrigatoriamente apenas o ensino básico, que era ler e escrever. Entende? Aí vai passando na década de 70, o que eu precisava do técnico? Se você pega as escolas centrais nas grandes cidades brasileiras, todas elas têm um laboratóriozinho. Porque as empresas começaram a vir para cá, exploração de matriz energética, então você precisava de técnicos. Tanto que é aí que surgem as escolinhas técnicas, tem a ajuda do Senai, para fazer o quê? Os técnicos em manutenção, técnico em som, técnico em eletricidade, técnico para tudo. Quem decidiu isso não foi o Estado, foi o mercado. E quem financia? O mercado. E aí o Estado precisa atender esse mercado. Então você tem uma educação para isso. Quando chega em 2000, vem para o Brasil os hipermercados. O Extra desenvolve, o Carrefour chega, né? O que eu preciso de pessoas que sabem ler e escrever? Tá ótimo. Progressão continuada. Depois esse cara não serve mais, eu preciso de pessoas com nível superior, porque está vindo as novas empresas de tecnologia, design, todas essas coisas que nós temos hoje aí, eu preciso de profissionais leves, aí vamos abrir universidade. Eu não tenho universidade porque eu não planejei, então vamos financiar a pública, a privada. Aí políticas educacionais para isso. Quando acabou que o mercado ficou saturado, tanto que ninguém aguenta mais ver engenheiro na vida, vamos frear isso. Inclusive, o PT saiu por quê? Porque não servia mais. Foi legal por uns dias, depois acabou. Não serviu, já era. Nós estamos vivendo... temos que voltar. Não temos que voltar. A sociedade não vai voltar. Então... Você acredita que o PT foi um governo de esquerda mesmo? Não. Então pode continuar o raciocínio. Não, o Lula mudou tudo. Ele precisava disso. Se ele não fizer isso, ele não ganha. O Bolo já está mudando o discurso. Se você olhar o discurso do Bolo, está ficando modificado. O que acontece com os políticos de esquerda no Brasil acontece a mesma coisa que aconteceu com César Cielo. César Cielo estava despontando como o maior nadador do mundo. Ganhou medalha para chuchu. O que os americanos fizeram? Vem treinar com a gente. Você pode ser bom, mas não melhor que nós. Pode crer. Cadê o César Cielo? Já era. É isso que você faz com políticos. Você joga muito bem no outro time, mas eu não quero que você jogue bem no outro time. Vem pro meu. Eu não deixo você jogar. Então para que existem esses movimentos de resistência, de oposição? Para quê? Claro, velho. Todo mundo tem a tia que reclama de tudo. Nas festas, nos almoços de domingo. Os movimentos servem para isso. Serve para isso. Na prática, para nada. Não Você acha que faz uma pequena lesão? Olha como a gente tem que entender que a extrema direita no Brasil ela é muito inteligente. A extrema direita no Brasil é extremamente inteligente. Estamos passando por momentos cruciais, questão de voto, estamos no meio de uma pandemia, está tendo uma série de votações importantes.
eu vou e queimo a estátua. Para quem que eu vou olhar? Para as votações importantes ou para a estátua queimada? Mas o pano de fundo já tava aí, né? Tipo, tava tudo acobertado, né? Eu só... Tipo, aquele termo de passar a boiada. O Paredes... Tipo, foi a pandemia. A pandemia foi essa cortina de fumaça que foi passando toda a boiada. Tipo, Então, a mas... questão da estátua mesmo, tipo, foi... Entendeu? Só ajudou a potencializar. É tipo o cara que queima o ônibus. É tipo o cara que queima o ônibus. Você vai chamar a atenção da mídia, todo mundo vai olhar. Mas não vai resolver o problema da falta de médico no seu bairro. Pode crer. Não vai resolver a violência policial no seu bairro. Não vai resolver o problema de desemprego. É isso que falta. Falta uma consciência. Não é... Eu não estou falando que não tenha que quebrar. O justo chegava ali de madrugada, os três negros com escavadeira, derrubava aquele trem. Pronto. Derrubava aquele trem e ia embora. Era um trabalho muito mais bem feito. Muito bem feito. Agora você colocar fogo, o que você fez? Você deu argumento. É tipo aqui, eu vou te dar um exemplo básico. Na eleição anterior aqui, por isso que algumas representatividades, ela atrasa mais o movimento do que adianta. Na eleição anterior, elegemos aqui uma mulher para ser prefeita. Ela foi eleita prefeita, só que elegemos um monte de homem para vereador. Tudo que deu errado aqui... Culpa da mulher. Ela foi culpa dela mesmo. Tá, nós esquecemos que todas as pautas têm que passar para o legislativo. Bolsonaro faz o que quer porque nós temos um legislativo que é igual a ele. Sim. Por isso nós temos duas câmaras lá, tá vendo aquelas duas câmaras lá? Sim. Uma aberta para o povo e outra aberta para discutir. Outra fechada. Então, para chegar naquela lá, tem que passar por essa. Para passar por essa, entende? Sim. Então, eu culpar um só, tem todo. Ah, sim. Então, eu coloquei a mulher aqui. Em tão pouco tempo, nós não vamos eleger outra mulher. Por quê? Porque eu coloquei uma mulher para descaracterizar a mulher. Será? Olha na última eleição, quantas mulheres tivemos? Já tivemos o reflexo na eleição seguinte. Mas foi uma exceção quase ela. Tá aqui, Não. Né? Acho que cidade pequena é muito diferente de cenário político de cidade grande, cara. Fala qual mulher vai se candidatar para presidente do Brasil de novo. A Dilma foi um marco. A Dilma saiu, não foi por nada não, porque ela era mulher. Fosse o Lula não tinha saído. Entendeu? Então tem, mas usando esse caso da representatividade que é usado contra as minorias, é esse caso aí, aqui por exemplo. Mulher não sabe governar, e é errado. Acho que ninguém sabe governar melhor do que mulher. Nossa, mulher com R$50 faz um estrago, homem com R$50 é... Nossa, que pouco dinheiro, né? Mulher consegue fazer milagre com R$50. Mas não é o caso da nossa ex-prefeita, né? Mas aí que tá. Por que ela não fez? Já é da máquina, já é ex-mulher do Walter do Poço, é tipo uma parada só, né? Tipo... Não, e aí nós cometemos um erro. Sim, É pra da... ferrar tudo, tipo uma sequência de merda. Então, né? A prefeita entende como é. Então a gente precisa pensar de outra forma. De outra forma. Então, essas tem representatividades que... Você acha que teria prefeito diferente aqui em Bugaçu? Não. Dos candidatos? Não, mesmo que eles estão fora. Eu sempre falo assim, talvez, até me pediram minha cabeça lá na escola uma vez, que eu falei que aqui se troca o cachorro, mas não a coleira. Sim. E aí eu esqueci que na sala tinha, depois eu lembrei que na sala tinha o filho do secretário, o filho do ex-prefeito. Vamos ver, olha. Me ferrei. Sim. Me ferrei. Entende? Então, algumas representatividades não dependendo de como faz. E aí é uma coisa que tem que se pensar. A esquerda no Brasil ela é burra.
A esquerda no Brasil ela é muito burra. E por que ela é burra? Olha que absurdo. Eu sigo as páginas de esquerda no Instagram. No Facebook eu desisti. Uhum. E aí se ia jogar a Copa América. Aí me lembro da entrevista lá do capitão da seleção. Na terça-feira vamos dar a resposta, todo mundo sabe. A esquerda já colocou esse cara como revolucionário. Sim. Na terça-feira nós vamos jogar porque não podemos dizer não à seleção. Então, é umas coisas absurdas, assim, sabe? Coisas absurdas, assim. Coisas que a esquerda deveria estar lutando, mas ela fica ciscando por migalha, sabe? Por migalha. A esquerda no Brasil, ela briga por migalha. Ela qualquer coisa, tudo ela faz um escândalo. Como se a internet... E aí, ela utiliza o pior que a direita tem. Ela utiliza a arma pior que a direita tem. E aí tem aquela coisa, não sei se você não vai ter, que é os extremos se chocam. Pode crer. Quando um cara é preso, um cara ele é suspeito de... Ele é suspeito de ter roubado. E ele é negro. A direita cai matando. Pena de morte. Não é isso? Mas ela é contra o aborto. Um cara é acusado de pedofilia. A esquerda cai matando. Cai matando. Mas ela é contra a pena de morte. Mas é a favor do aborto. Só que a esquerda não tem o poder. A esquerda não é dona de clínica. Olha os extremos. E vamos supor que aquele cara fosse inocente. Sim. Mas o nome dele já está na internet. E aí? Você matou o cara. Sim. Você começa a entender? Então utiliza as mesmas armas. Só que não tem as mesmas, como eu posso dizer, as mesmas bases. Entendeu? Ferramenta diferente dos caras. Ferramenta diferente. O que falta pra esquerda, então? Primeira coisa, assim, ela tem que entender, né? Tinha que acabar no Brasil esses partidos minoritários. Tinha que acabar. Tem uma pauta lá. O PT vai voltar. Tem uma parte do PT que ainda é séria. O pessoal, eu não vou votar porque naquela época... Mas é esquerda. Uhum. Aí vem o PCdoB, não vou votar porque o Ivan Valente do PSOL tem o nariz grande. Aí vem o PCO, eu não vou votar no PCdoB porque o Orlando Silva foi ministro do Lula. Olha. Picuinha, né? A direita faz o quê? Sim. Aí você tem lá o PP, o DEM, e uma parte do PMDB e outra parte do PSDB. PSD tá... Faz o quê? Olha, eu detesto o Dória, mas eu detesto mais o Lula. Pode crer. Dória, vem aqui, meu filho. Entende? É só olhar para o nosso bairro. Eu não vou no restaurante do Diego porque ele é contra o Bolsonaro. Me faz um favor, né? Essas Entendeu? pessoas, graças a Deus. Como comerciante, eu não te aconselho a fazer. Eu não sou comerciante. Eu sou cozinheiro. Aí, mas eu vou no Hortifruti porque o cara lá gosta, sabe? São coisas... Agora, da direita, não. Eu posso não gostar do Diego, mas os produtos dele é saudável. Que se lasca é a opinião política dele. O que eu vou ganhar com isso? Então, a direita, ela olha o que ela ganha. Sim, mas você está falando da direita tradicional, mas da extrema-direita não. Da extrema-direita também. Extrema-direita... Extrema-direita é básica, filho. Extrema-direita é só na sombra e fazendo o negócio acontecer. Por que eu vou querer que mude isso? Minha situação. Então eu vou apoiar a direita. Pode crer. Pode crer.
Extrema-direita é isso. Por que eu vou querer que mulher tenha mais representatividade no Congresso? Não. Porque eu não tenho coronel no exército feminino. A general Benedita. Não tenho. Entende? Então, eu não tenho mulher em cargo estratégico no exército, na polícia, sei lá, em qualquer diabo que for. Eu tenho promotora, eu tenho juíza, mas que comanda a massa, eu não tenho não. Esquece. Por isso que eu não vou mudar isso. Para que eu vou mudar? Pode crer. Isso não é só aqui não. Se você olhar nos Estados Unidos, você não vai ver nenhuma mulher general. O povo brasileiro, você acha que ele é cordial ou ele é um povo reprimido por tanta violência que passou? Não, essa cordialidade vem da onde? O povo brasileiro, ele é violento. Ele é violento. Só que a violência dele é cordial. Nego é neguinho. Eu tô falando que você é negro. E aí, neguinho? O diminutivo no brasileiro é uma forma de esconder a minha ofensa. Quando é família é carinho, dependendo do parente, mas geralmente é... E aí, neguinho? Como é que não estou ouvindo alguém me chamar. Como é que é, neguinho? Se dirigir a mim. Sim. Rebaixando, né? Humilhando a pessoa. Entendeu? Então, no capítulo 5º lá do Raízes do Brasil, ele fala que o brasileiro é cordial. Ou seja, ele ama de coração e ele odeia de coração. Se nós pegando a abolição da escravidão, nos Estados Unidos, nós não teve uma defesa teórica da abolição da escravidão. Não tinha intelectuais engajados em abolir a escravidão. Esquece. Mas tinha uma pressão externa. Olha, a Inglaterra falou, a escravidão não é bom, não atende à Revolução Industrial. Então não aboliu a escravidão porque eu gosto do negro, não. Tinha uma Revolução Industrial e eu preciso de gente para consumir meus produtos. E aí você teve uma luta armada para defender a escravidão. Por quê? Uma disputa, uma das falas dos Estados do Sul é muito fácil gozar com... Porque vocês querem abolir a escravidão, só que quem tem a maior quantidade de escravos somos nós precisamos deles. E os do norte falavam que não, nós somos industrializados, vocês que se viram. E quem vai pagar pra gente? Aí por isso teve a guerra. No Brasil você teve defesa da escravidão, teórica da escravidão, as ideias abolicionistas, né? E aí você cria uma série de leis. Aí você tem lá a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, então o escravo ficou muito caro, então quando foi proibido ficou mais caro ainda. Depois você tem a lei do ventre livre, e essa lei é engraçada porque a criança que nascesse a partir daquela data, né, ela era livre. Mas o cara da fazenda tinha que cuidar dela até 8 anos de idade. Dos 8 ele tinha que trabalhar até os 21, para pagar o que ele foi gasto. Então, depois você tem a lei 60ª. Lembrando que a expectativa de vida do negro no Brasil era, se não me engano, era 34 anos. Raramente chegava a ter os. Então você teve defesas paliativas. Então o governo foi mudando aos poucos, de acordo com a necessidade da elite dele. E aí, quando tem a abolição da escravidão, quem é que se incomoda com a abolição da escravidão? Os donos das plantações de café. Os paulistas. Opa, peraí. Isso está errado. Então tinha uma pressão aí. E aí são 3 fatores que levam à abolição da escravidão. Guerra do Paraguai, proibição da Inglaterra e a questão das ideias abolicionistas. Então são 3 fatores. Não liberou porque é bonzinho, não. Porque começou uma treta. Olha, como é que o cara que luta pelo nosso país pode ser
né? Como é que o cara que luta pelo nosso país pode ser escravo? Não pode. Aí ficou uma briga entre os negros que eram livres e eram escravos. Então tem todo um cenário. Não foi liberou assim, não. Foi bem complicado. Liberou esse cara. Mas liberou por etapas. Tanto que tinha lugar que o cara não sabia que estava livre. E é por isso que esses caras vão. Olha que louco. Esses caras vão morar, vou pegar o do Rio de Janeiro, vão morar nos cortiços, né? Nas casas do Rio de Janeiro ali. Só que aí o Rio de Janeiro, como esse povo não tinha formação, não tinha nada, os gringos que vinham para o Rio de Janeiro fazer negócio, morriam. Malária, um monte de coisa. Morria mesmo, os caras morriam. E o Rio de Janeiro começou a ser visto lá fora como cemitério de gringos. Olha que louco. E aí o governo da época, o que faz? Contrata o cara que modernizou Paris. E esse cara vai ser contratado para modernizar o Rio de Janeiro. E aí, como é que ele faz isso? Tem que derrubar todas essas casas. E o que a gente faz com o negro? O negro não é gente. Os que tentam lutar, uma parte vai ser decapitada em praça pública. Outros, os líderes, eles não são decapitados, são mandados lá para o Acre. Jogados lá para o Acre, para o Amazonas. E os outros pegam os pedaços dos barracos e começam a construir as casas no morro. E aí que nascem as favelas. Então, no Brasil é tudo gradativo, não teve guerra para liberar a escravidão. Talvez por isso nós não valorizamos. Temos Zumbi como herói nacional. Mas quem conhece Zumbi? O cara tem que entender no Brasil, infelizmente o cara no Brasil ele tem 2 datas de nascimento, o cara negro. Uma que ele nasceu e a outra que ele descobre que é negro. Ou ele descobre na escola, quando a professora tira a sua touca porque senão você parece assaltante. Ou quando a polícia fala, e aí neguinho, cadê o bagulho? Nunca ele descobre que é negro de forma positiva. Entende? Isso também um pouco vale para nordestino também. Nordestino é tudo, na visão dele, tudo burro. Então, não teve uma luta para isso. Então, nós não valorizamos. O que não é conquistado não é valorizado. E por que agora o povo não é de luta? Por que não tem essa ruptura com essa... Porque a abolição, a minha liberdade, foi uma princesa que me deu. A princesa me deu a abolição. Eu não lutei por ela. Então foi um branco que me deu. Então eu trato meu patrão como um cara que está me fazendo um favor. Olha como essa mentalidade ainda é assim. Vai trazendo isso para... Entendeu? Nós temos uma lei, a lei contra a vagabundagem. Olha que coisa doida. Então, o que não teve uma revolta, nós não temos revolta. O lugar que teve mais revolta no Brasil foi no norte, nordeste. Mesmo assim, ainda lá é controlado pelos coronéis. Foi diferente, né? No Nordeste, a revolta lá foi totalmente sangrenta, né? Sangrenta. A repressão foi sangrenta mesmo. Foi sangrenta. No Sul foi uma revolta de senhor de escravo, foi tudo de boa, conversado. Tudo acontece. Então, entende? É que nem a guerra. Nós temos uma guerra. Só que uma guerra silenciosa, a guerra contra o povo negro. E por que nós não se revoltamos contra isso? Porque nós achamos que não. Que não é uma guerra. Nós achamos que não. Mas tem muita gente que acha que é uma guerra. O que falta para ir para romper com isso, com esse diálogo mesmo? Falar assim, não, se estamos em guerra, vamos nos defender a partir de agora. Postura. A primeira coisa que o negro, quando ele ganha dinheiro, e a forma mais fácil do negro ganhar dinheiro no Brasil é pelo futebol ou pela música. A primeira coisa que ele faz quando ele ganha futebol é raspar a cabeça e arrumar uma loira. Muita representatividade ainda. E comprar uma casa no condomínio de luxo. Sim. Mas tem surgido muitos ícones assim de representatividade mesmo, tanto na música quanto no esporte. Mas é muito pouco.
Nós temos, um país não pode dar certo, 54% de sua população é vista como criminosa. Basta, quando você fala na questão de igreja, uma das coisas que me incomodava na igreja católica é o número de padres negros, não tem, é raro. Você pega na congregação, não tem pastores negros, você pega os professores universitários, eu tive um professor negro só, gago. Um professor negro. Agora eu passo diante de um farol, 99% das pessoas que estão ali são negras vendendo. Então, enquanto eu não mudar essa mentalidade... Como é que a gente muda? Tem que passar pela educação, tem que passar, não tem outra forma, tem que passar pela consciência. Eu sou negro, né? Eu sou negro. Por isso que... Como que se dá isso se não é importante, se o Estado não... O Estado não quer, a elite não quer, como que vai se dar isso? Como que vai... Por isso que precisa de lideranças. E essas lideranças, elas têm que estar desvinculadas às religiões. Tem que estar desvinculada às religiões. Desvinculada a partidos políticos também. Desvinculada a partido político. Porque todo partido político no Brasil, ele tem um cacique. Esse cacique é um branco. É um branco. Entende? Você vê essa nova esquerda é totalmente branca. Totalmente branca. Que utiliza das lutas para se promover. Entende? Você tem um ou outro que vai lá, dá a cara a tapa, mas o modus operandi é o mesmo. Olha, eu tô com você. Sim. Né? Então o que falta é isso, consciência social para todo mundo, consciência de classe. Eu tenho que entender que eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu tenho um carro, e mesmo que seja um carro com mais de 40 mil, e eu estou pagando ele em dia, eu sou pobre. A chance de eu voltar a andar de busão é maior do que eu andar de avião. E eu tenho que entender isso. Entende? Então, quando eu começo a compreender que eu sou pobre e que, quando tem uma luta para melhorar a vida do pobre, eu tenho que apoiar, mesmo não concordando, aí muda tudo. É tipo jogar num time de futebol. Eu posso não gostar do ponta direita, mas eu estou no mesmo time que ele. Porque se ele perder, eu vou perder também. E aí, se você olhar o Flamengo jogar agora, tem 4 lá na ponta lá. E por que eles dão certo? Porque eles não são egoístas na hora de fazer gol. Um passa pro outro. O outro time não dá certo por quê? Eu tenho que fazer porque eu tenho que ser artilheiro. Pode crer. Olha aí, Palmeiras tem um timão. Por que não vai pra frente direto? Não tem coletividade, não tem consciência de grupo. E quando você adquire consciência de grupo, cara, a sua postura é diferente. Por você estar abordando o neguinho, você já filma. Porque o próximo pode ser você. Porque você filmando, o policial fala, puta, aquele filho da puta me filmando, então eu não posso bater nesse cara. Porque se você estiver filmando, alguém vai filmar também. Agora, se você fingir baixar a cabeça, é tipo a Emma vê o leão, enfia a cabeça debaixo do pano. Só que o leão tá lá. Pode crer. Viu alguém sendo... Filma, olha. Eu fico olhando. Não baixar a cabeça e sair. Entende? Pra gente finalizar, você acha que a sociedade está mudando de alguma maneira? Melhorando? Não, né? Não vejo, não. Tá bem. Esperança nenhuma. O que eu não vejo? As pessoas estão mais doentes. As pessoas, a coisa que é natural, cara. Olha que coisa horrível. Coisa natural que é dormir. As pessoas não estão conseguindo. Do que adianta você ter uma melhor casa se você não consegue fazer o básico que é dormir? Entende? Uma sociedade que não permite com que o cara tenha pelo menos uma noite de sono agradável, então não é melhor nunca. É processo. Então, a gente tem tecnologia, 5G, tem tudo, mas eu não consigo dormir. Olha, imagina, as pessoas têm que usar algo para apagar. E a consequência disso que ele está usando a longo prazo.
pessoas não conseguem comer direito. Onde está melhor? Para ter uma foto exposta na internet que está viajando não tem aonde? Isso não é melhoria, não. Ostentação para mim é dormir, é comer uma comida decente, é ter alguém, sabe, que você possa conversar, possa confiar, e as pessoas não confiam nas outras. Onde está melhor isso? Agora tem meus direitos, as pessoas estão cada vez individualistas, sabe? Cada um no seu corre, né, como fala, né? Então, Não tem noção nenhuma de coletividade. não tem. Então, se eu não tenho noção de coletividade, aí de nada adianta eu ficar propagando vídeos, colocando frases motivacionais no Facebook. Seja resiliente. Eu quero que vá pra merda a resiliência. Tá. Eu falo em igualdade, vamos tomar vacina, olha os ônibus lotados. Que hipocrisia do inferno. Todos contra a vacina, viva o SUS. Mas eu não consigo respeitar a enfermeira. Pode crer. Então não vejo essa melhora. Não vejo essa melhora. Talvez a questão econômica, visual, sim. Mas a qualidade de vida das pessoas é horrível. Horrível. Horrível, horrível. Tendência, então, é só ladeira abaixo. A tendência é ter um choque. A pandemia veio, mostrou isso. Você queria ficar individual, final da manhã, agora fica. Agora tu vê como é bom ficar sozinho. Todo mundo queria ficar individual, no seu celular, no seu canto. Sim, ficou. Mas aí, você acha que mudou alguma coisa? Não, ela percebeu o valor de um abraço. Percebeu mesmo? Alguns perceberam. Alguns careciam. Alguns perceberam que nem tudo é dinheiro. Teve aqueles que desenvolveu a febre por academia, teve aquele que desenvolveu o transtorno. Então, de alguma forma, alguém aprendeu. Pode crer. Entendeu? Então, a pandemia ela já deu um recado. E não vai ser a primeira. Entende? Então, eu não vejo que a sociedade melhorou. Ela permitiu vozes. Então, quando a gente fala, voltando lá, quando eu falo que as pessoas falam, mas lá na Idade Média as pessoas matavam mulheres, queimavam as mulheres. Só tinha um jornal aí, mata a mulher o tempo todo. Entendeu? Mudou o quê? As minorias lá, judeus eram perseguidos, árabes eram perseguidos, ciganos eram perseguidos, olha aí. Negros sendo perseguidos, gays sendo perseguidos. Onde que mudou? Só mudou o nome. Entendeu? Então, quando eu falo em mudança, eu falo em qualidade de vida. Você conseguir... Eu ir pro ponto ali, não precisar ficar 1 hora esperando. E quando eu pegar um ônibus, ele está decente para eu sentar. Porque eu pago muito caro por isso. Quando eu ir no médico, eu ir lá, tem médico. Isso é ostentação. Pode crer. Isso é qualidade de vida. Eu chego aqui no final de tarde, no domingo, tem um parque para eu ir passear. Num lugar desse, bonito, que eu poderia explorar, não tenho. Tem grilagem. Tem grilagem, mas eu não tenho. O que eu tenho aqui durante a semana? Enquanto município, né? Eu tenho academia, se eu quiser ficar bombado, que eu não estou falando que seja errado. Eu até gosto de ir na academia às vezes. Eu tenho igreja. Não tenho mais nada. Isso não é qualidade de vida. Há um tempo atrás eu poderia brincar na rua com meus colegas jogando bola. Hoje eu não posso fazer isso. Porque eu não tenho segurança. Pode crer. E por que eu não tenho segurança? Porque aumentou a desigualdade. Está entrelaçado. Violência e desigualdade é um prato cheio. Não é à toa que nós temos aqui 2 condomínios. Não estou falando que é errado morar num condomínio, 2 condomínios de padrão médio alto. E aqui no fundo tem uma favela que não tem nem lugar para cagar. Primeira regra na sociologia, onde tem muito, falta. Pode crer. Então é isso. Ficou claro? Espero que tenha ajudado aí. Ajudou, Jossa. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Valeu. Todo excesso é falta, lembre-se disso. Pode crer. Jossa, obrigadão. Eu que agradeço pelo convite. Tamo junto.